um cidadão americano forçado ao campo de batalha russo. Apenas por assinar um formulário de apoio ao governo, ele foi a Moscou em busca de refúgio contra a turbulência política nos Dyatlapasios, apenas para ser capturado pela máquina de recrutamento de um país que faz de tudo para evitar baixas entre sua população nativa. Com apenas uma assinatura em apoio às autoridades, ele se tornou instantaneamente propriedade militar, sem proteção da lei internacional ou da mídia nacional, sem treinamento adequado e sem saída. Sua família se pronuncia, a opinião pública russa está indignada e o resto do mundo permanece em silêncio. Este vídeo revelará uma campanha de propaganda em duas camadas, das narrativas da mídia ocidental ao sistema de censura da Rússia. Isto não é uma análise, isto é um alerta. Menos de 3 meses após chegar à Rússia, o cidadão americano, que uma vez serviu brevemente nas Forças Armadas dos Dyatlapasios, recebeu repentinamente uma notificação de recrutamento pelas autoridades locais. O motivo? Ele havia assinado uma petição pública em apoio aos esforços de defesa do território. Um gesto político que pode parecer simbólico em outros lugares, mas que na Rússia equivale a se voluntariar para os mecanismos do Estado. Essa decisão rapidamente o transformou de um imigrante civil em reserva militar sob o exército russo, à medida que o conflito continuava a se intensificar nas regiões de Donetsk e Kharkiv. Sua designação para uma unidade poucos dias após o treinamento básico levantou sérias questões sobre o processo russo de recrutamento e envio de soldados estrangeiros. Sem tempo para se familiarizar com o equipamento, sem capacidade de coordenação em combate e sem uma rede de apoio linguístico, indivíduos como ele são facilmente empurrados para a linha de frente, servindo essencialmente como forças descartáveis. Sua família imediatamente recorreu às redes sociais globais, acusando as autoridades de usá-lo como carne de canhão. No entanto, em vez de simpatia, eles enfrentaram reações negativas dentro da Rússia. A opinião pública local insistiu que, ao escolher permanecer na Rússia e jurar lealdade ao seu governo, o alistamento se torna um dever. A opção de se retirar já não existe, especialmente em tempos de guerra. Grupos internacionais de direitos humanos já haviam alertado sobre isso anteriormente. No início de 2024, a Human Rights Watch, a RRW, e a International Oppression Foundation, a IOF, soaram o alarme sobre o uso de soldados contratados estrangeiros pela Rússia como uma camada de proteção para reduzir as baixas entre a população russa nativa. Eles enfatizaram que isso não apenas viola os princípios de recrutamento em tempos de guerra, como também reflete uma estratégia deliberada de hierarquização da vida, onde o valor humano é classificado pela nacionalidade. O caso do cidadão americano não é único. Em diversos relatórios recentes, combatentes estrangeiros, particularmente do Oriente Médio, da África, da América Latina e do Ocidente, estão sendo enviados para as zonas mais perigosas, com equipamentos precários e praticamente sem proteção legal. O sistema russo de voluntariado condicional criou uma forma sutil de coerção, onde o apoio ao governo pode levar instantaneamente a consequências militares. E quando o homem desapareceu das redes sociais após receber sua notificação de recrutamento, a atenção se voltou para uma mulher afro-americana, outra figura que um dia elogiou a vida na Rússia como seu novo lar pacífico. Mas ela também se tornou o próximo exemplo de desilusão. Antes de deixar os Dyatlapasios, ela trabalhava como produtora de mídia independente com anos de colaboração com a Russia Today RT, a rede de televisão estatal russa voltada para o público internacional. Nos programas dos quais participou, a Rússia era retratada como um lugar seguro e estável, livre do caos da mídia ocidental, em forte contraste com os Dyatlapasios que ela descrevia como divididos por raça, gênero e agitação social. Mas a vida na Rússia rapidamente destruiu as expectativas que ela mesma havia promovido. Em janeiro de 2025, de São Petersburgo, ela publicou um vídeo curto em uma plataforma descentralizada, alegando que havia sido atacada por causa da cor da sua pele, 3 vezes em apenas alguns meses, sendo um dos incidentes próximo a uma delegacia. Ela afirmou que havia denunciado, mas foi completamente ignorada. Nenhuma prisão foi realizada. Nenhum veículo de mídia cobriu a história, e nenhum pedido de desculpas foi feito pelas autoridades locais. Desde então, a opinião pública na Rússia mudou. Ela, antes celebrada pela mídia estatal como um símbolo do crescente respeito mundial pela Rússia, foi imediatamente removida das plataformas oficiais.
Alguns comentaristas a chamaram de traidora peão do Ocidente e instrumento de propaganda reversa. Esse fenômeno não é novo. É um padrão recorrente em ambientes políticos fechados, onde lealdade é definida pelo silêncio. Quando ela falou, não apenas desmontou a imagem criada pela mídia, ela tocou em um nervo proibido, expor a discriminação racial em uma sociedade que nega ter qualquer problema racial. A traição não veio do povo, veio do próprio sistema que ela um dia ajudou a defender. A mídia que antes a promovia como prova de integração, agora usa o silêncio para apagar sua experiência vivida. A maioria dos ocidentais que vivem na Rússia não lê jornais russos diretamente. Eles não precisam ligar à TV estatal para receber informações. A mídia não chega por alto-falantes. Ela infiltra-se por canais que eles já confiam especialmente em publicações ocidentais tradicionais. Uma reportagem recente no New York Times, o importante jornal dos Detenciones, tornou-se um exemplo claro dessa estratégia. O artigo foi escrito por um correspondente baseado em Moscou, que recebeu permissão para acompanhar unidades militares russas perto da região de Kursk. O acesso às forças armadas russas não é concedido livremente. Cada passo é rigidamente controlado pelos militares e pelo governo. Durante tempos de guerra, nenhum jornalista estrangeiro pode acessar as linhas de frente russas sem aprovação estatal, e essa aprovação sempre vem com condições de censura. O artigo retrata civis russos nas zonas de guerra como vítimas inocentes presas no caos causado pelos contra-ataques ucranianos. Ele inclui cenas detalhadas de igrejas danificadas, moradores em pânico e soldados russos exaustos, mas em nenhum momento menciona que essas áreas haviam sido previamente usadas para lançar ataques de artilharia contra o território ucraniano. Não há menção ao papel militar estratégico de Kursk, uma base para lançamentos de mísseis fogo de artilharia e drones desde 2022. Mas criticamente citações de moradores locais são apresentadas literalmente sem qualquer análise ou contestação. Afirmações como tropas ucranianas atacando civis, um genocídio em andamento, ou a OTAN sendo a causa de toda a agressão, são colocadas como fatos objetivos, mesmo sendo claramente produtos de propaganda. Em um ambiente onde a liberdade de expressão é limitada e os cidadãos podem ser processados por se desviarem das narrativas oficiais, todas as declarações públicas devem ser examinadas não apenas por seu conteúdo, mas também pelo contexto em que são feitas. Quando um artigo sobre conflito evita deliberadamente dizer quem começou a guerra e quem está se defendendo, o texto perde credibilidade moral. Em uma guerra, nem toda a história tem dois lados equivalentes. Há situações em que os fatos são tão evidentes que qualquer esforço para borrar a linha moral torna-se um ato de cumplicidade com a violência. No início de 2025, um grupo de jornalistas independentes da Europa esteve na região de Kursk, no oeste da Rússia, com o objetivo de verificar informações relacionadas aos combates entre Rússia e Ucrânia que vinham sendo divulgadas na mídia internacional. A viagem não foi realizada em colaboração com o Ministério da Defesa russo e o grupo não esteve acompanhado por forças militares, para garantir o máximo de objetividade durante a investigação. De acordo com os registros iniciais, não há evidências claras de que as forças ucranianas tenham atacado diretamente áreas residenciais durante o período mencionado. Algumas áreas habitacionais apresentavam sinais de abandono, mas não foram observados danos estruturais em larga escala, nem marcas de bombardeios ou evacuações em massa. Imagens feitas por drones mostram que a cidade ainda mantinha operações administrativas e logísticas básicas. Por meio de conversas com moradores das áreas periféricas de Kursk, surgiram relatos que ofereceram perspectivas diferentes das apresentadas pela mídia oficial. Algumas famílias relataram ter recebido ajuda médica ou sido evacuadas por forças que não pertencem ao governo russo. Também houve menções a bombardeios errôneos que causaram ferimentos, mas que não foram reportados publicamente sob a justificativa de manter a estabilidade da informação. Os registros em vídeo e os testemunhos diretos, sem tradução ou edição, evidenciam uma distância significativa entre a realidade local e os boletins já revisados e censurados. Este é um fenômeno comum em zonas de conflito, onde o fluxo de informações costuma ser moldado conforme os interesses estratégicos das partes envolvidas. Quando o jornalismo se baseia em acessos oficiais, com autorizações, tradutores e itinerários fornecidos pelas autoridades, a independência dos repórteres fica comprometida. Isso levanta dúvidas quanto ao grau de imparcialidade dos relatos vindos do local.
Em tempos de guerra moderna, onde a informação pode se transformar em arma, a verificação cruzada e o acesso a múltiplas fontes são essenciais para que o público tenha uma visão mais completa da situação. Em conflitos modernos, uma das respostas mais comuns da mídia ocidental é o esforço para manter uma postura neutra. Isso, em princípio, vem de um desejo jornalístico de evitar parcialidade e oferecer perspectivas diversas. No entanto, em certos casos, especialmente em guerras de agressão, como o conflito Rússia-Ucrânia, aplicar a neutralidade de forma mecânica leva a sérias consequências morais. Desde 2022, a Rússia iniciou a guerra, lançando uma invasão armada, anexando territórios e conduzindo operações militares em larga escala em território soberano da Ucrânia. A Ucrânia, segundo o direito internacional, está no papel de defesa. Ainda assim, quando a mídia ocidental tenta equilibrar as culpas, ela acaba sem querer borrando a linha entre agressor e defensor. Em muitos artigos, as histórias são estruturadas de forma simétrica. Toda acusação contra a Rússia vem acompanhada de alguma ação controversa da Ucrânia, mesmo que a escala e o impacto sejam completamente desiguais. Isso cria a impressão de que ambos os lados estão errados e que a guerra é resultado de desentendimentos irreconciliáveis, em vez de ser um ato deliberado de agressão. Isso é o que muitos observadores chamam de falsa equivalência, uma forma de distorção ética no jornalismo, onde a busca por neutralizar a informação acaba minando a justiça. Em vez de promover a verdade, ela enfraquece a capacidade do público de distinguir o certo do errado. Instituições de pesquisa de mídia na Europa, como a Deutsche Welle, Alemanha Le Monde, Diplomatique França e Político Bélgica, começaram a se manifestar. Em relatórios recentes alertam que manter uma imagem neutra a qualquer custo está enfraquecendo o apoio internacional à Ucrânia. Também enfatizam que em conflitos claramente agressivos, o dever do jornalismo não é se posicionar no meio, mas esclarecer a natureza dos acontecimentos. Curiosamente, essa tendência não vem de ordens diretas, mas de uma autorregulação interna nas grandes redações movida pelo medo de serem acusadas de perder a objetividade, especialmente em meio à polarização política no Ocidente. Alguns repórteres admitiram que em reuniões editoriais são instruídos a equilibrar os pontos de vista, mesmo quando as evidências no terreno mostram claramente que um lado está violando o direito internacional. E quando o público é deixado em uma zona cinzenta moral, onde agressor e vítima são avaliados da mesma forma, a guerra da informação já alcançou seu primeiro objetivo, a erosão do discernimento. Em tempos de guerra, nem todo artigo é neutro e nem todo autor é livre. Antes de aceitar uma notícia que parece objetiva, pergunte onde vive o autor, quem controla seu acesso e será que ele é realmente independente? Um jornalista que recebe permissão para acompanhar tropas russas em zona de guerra não está apenas contando uma história, ele está repetindo um roteiro previamente escrito. O público tem o direito de acessar a verdade, mas esse direito vem acompanhado de responsabilidade, verificar as fontes, apoiar os relatos capturados no terreno e rejeitar a chamada neutralidade quando ela serve para encobrir atos de agressão. Já não se trata de dois lados. Algumas guerras têm linhas claras demais, e quando a verdade é distorcida, o silêncio se torna uma forma de cumplicidade. Se você ainda acredita que o jornalismo deve dizer a verdade e que os leitores merecem clareza, então este é o momento de agir. Inscreva-se, compartilhe e fique ligado no próximo relatório desta série.